eu tive o prazer, a honra de ter conhecido alguns alunos dele. Eu me lembro de ter falado com Debona e perguntei, professor Debona, como era o Alfredo? Aí o professor Debona olhou para mim com júbilo, ficou até emocionado. Ele disse assim, ele era o mestre, ele deixava a gente seguir em frente, ele soltava o pincel nas nossas mãos. Alfred Emil Andersen foi um norueguês, aventureiro, viajante, que resolveu vir para Buenos Aires. Pegou navio, que era da mesma companhia que seu pai trabalhava como capitão, veio para o Paraná porque o navio precisou de reparos e parou em Paranaguá. Parando em Paranaguá, ele que já tinha se encantado com o Porto de Cabedelo, aqui nós temos o quadro que retrata, na verdade, a primeira visão dele no Brasil. Ele ficou extasiado. Quando chega em Paranaguá, ele continua extasiado pelas cores e resolve ficar. Um fato que agravou mais ainda foi ele ter se apaixonado por uma caiçara. A Ana foi a grande responsável pela permanência do Alfredo no Brasil. E essa então veio a ser a minha bisavó. Paranaguá acolheu ele. Ele foi muito bem recebido e era interessante porque eram poucos os hotéis e eram caros. Então ele foi acolhido por muita gente. E aí ele ficava nas casas das pessoas e recebia um leito para dormir, comida, em troca de um retrato. Então ele foi retratando Paranaguá. Aí ele foi pintando. Pintava retratos para poder sobreviver e paisagens, porque ele gostava das paisagens. As paisagens encantavam ele. E aí chegou uma hora que não tinha mais quem pintar em Paranaguá. Aí ele se muda para Curitiba com a sua esposa Ana. O Alfredo chega aqui em Curitiba, a cidade não tinha 50 mil habitantes. Ele achava muito necessário para o Paraná naquela época a construção de uma escola de designer, de desenho, para desenvolver o designer brasileiro. E aí o governador incumbiu ele de desenhar o brasão do Paraná. Então, hoje, sempre que eu vejo um carro ou algum lugar onde tem o brasão do Paraná, eu penso, é uma obra do Alfredo. Um pouco mais para frente, em 1915, ele encontra esse local aqui. Então o Alfredo teve a oportunidade de ficar com esse imóvel. Aí ele embaixo monta a sua residência e aqui onde nós estamos, ele monta o seu ateliê. E abre a primeira escola de desenho profissional do Paraná. O Alfredo teve 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. E um dos 2 filhos era o Thorsten. O Thorsten, pai da minha mãe, ele desenhava, também pintava. Quando o meu bisavô morreu, o Thorsten assumiu a escola. Então continuou. Essa escola que tem mais de 123 anos ininterruptos. A partir do momento que ele mudou o nome dele, abrasileirou, ele virou um cidadão de Curitiba. E a comunidade da época houve por bem dar o primeiro título. Criaram alguma coisa para homenagear o Alfredo. Um século, menos de um século depois, a GT Building
está fazendo uma homenagem a ele tão grande quanto a que ele recebeu naquela época. A impressão que me dá é que o Alfredo, olhando lá de onde ele esteja, ele está muito contente, porque a obra dele primava pela beleza, e as obras da GT Building também brilham pela beleza. Porque, como vocês sabem, todo norueguês tem um espírito aventureiro, espírito de viajante. E o Alfredo era um viajante inveterado. Imaginem, depois de todo esse tempo, você receber uma homenagem com um residencial com serviços de hotel boutique com o seu nome. Ah, mas ele está muito feliz, com certeza.